Eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer a si mesmo. E se a sua bondade estiver, na verdade, atrapalhando os planos de Deus? E se aquela ajuda que você insiste em dar, aquele socorro que você corre para oferecer, não for um ato de amor, mas um ato de desobediência? Eu sei, isso soa duro. Fomos ensinados que o cristão deve sempre estender a mão, sempre dizer sim, sempre suportar tudo. Mas e quando estender a mão impede Deus de tratar o coração de alguém? E quando o seu sim financia o pecado do outro? Hoje, nós vamos ter uma conversa difícil, mas necessária. Uma conversa que pode tirar um peso enorme das suas costas e devolver a paz que foi roubada da sua casa. Nós vivemos dias perigosos, onde confundimos misericórdia com permissividade. Achamos que amar é aceitar tudo, mas a Bíblia, a própria palavra de Deus, é clara e cirúrgica. Existem pessoas que você não deve ajudar. Existem situações onde o céu já disse não, e você continua dizendo sim. E ao fazer isso, você trava a sua vida espiritual, adoece suas emoções e cala-se a voz do Espírito Santo. Prepare o seu coração. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é para afagar o seu ego, é para despertar o seu espírito. Nós vamos navegar por 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não merecem o tipo de ajuda que você está dando. E entender isso pode ser a chave para a sua libertação e, quem sabe, para a salvação delas. Vamos começar falando sobre aquele que recusa a correção. A sabedoria antiga de Provérbios 9, versículos 7 e 8, nos dá um alerta que muitos ignoram. O texto diz claramente para não repreender o escarnecedor, pois ele te odiará. Repreenda o sábio, e ele te amará. Perceba a diferença abismal aqui. Não fomos chamados para salvar todo mundo a qualquer custo. Existe uma linha espiritual muito tênue, mas real, entre o pecador, que chora pelo arrependimento, e o rebelde que endurece o pescoço. O primeiro, quando erra, se quebra, ele pede socorro. O segundo, o escarnecedor, ele não quer mudar, ele quer plateia. Ele rejeita o conselho, zomba da repreensão e, pior, se volta contra quem tentou ajudar. Você já passou por isso? Você se aproxima com amor, com zelo, tenta mostrar o caminho, e a pessoa reage com ironia, com desprezo, com raiva. O que acontece com você? Você sai ferido, você sai drenado. Insistir em quem despreza a correção é como tentar curar uma ferida que a pessoa faz questão de manter aberta. Você vai se contaminando com a amargura dela. Você tenta abraçar quem ama as trevas e, sem perceber, vai se afastando da luz. Existem filhos que não ouvem mais os pais, cônjuges que taparam os ouvidos, amigos que zombam do que é santo. E você continua lá dando dinheiro, dando tempo, gastando sua saúde em oração por quem não quer ser salvo, mas apenas aliviado das consequências. Escute bem, não se ora por um escarnecedor da mesma forma que se ora por um arrependido. Quem rejeita a instrução está em rebelião declarada. Provérbios 13 e 18 diz que a pobreza e a vergonha virão para quem rejeita a instrução. Isso é um decreto espiritual. Se você tenta impedir que essa pessoa colha o que plantou, você está se colocando no meio do caminho entre ela e Deus. E acredite, você não quer estar nesse lugar. Às vezes, o maior ato de amor é permitir que a pessoa sinta o peso das suas escolhas. O silêncio, muitas vezes, prega mais alto que 1000 sermões. Recuar não é falta de amor, é estratégia divina. Lembre-se, Jesus não correu atrás de Herodes. Ele não debateu com Pilatos. Há momentos em que a sentença já foi dada, e insistir é teimosia, não fé. Isso nos leva a um segundo perfil, que drena a vida de muitos cristãos sinceros, o preguiçoso que se recusa a trabalhar. E aqui precisamos ser muito honestos. Não estou falando de quem está desempregado e luta por uma porta aberta. Estou falando de uma postura de alma, de uma escolha espiritual
pela inércia. A Bíblia, em Provérbios 6 e em 2 Tessalonicenses 3, trata a preguiça não como uma fraqueza, mas como um pecado grave que leva à ruína. Deus nos manda observar a formiga. Ela não tem chefe, não tem supervisor, mas ela trabalha, ela guarda, ela se prepara. O preguiçoso, por outro lado, é mestre em desculpas. Ele tem sempre uma razão para não começar, para não terminar, para não se esforçar. E o erro trágico que cometemos é sustentar essa paralisia. Existe uma ajuda que mata, aquela ajuda que substitui o esforço do outro, que paga a conta que ele fez por irresponsabilidade, que coloca comida na mesa de quem se recusa a plantar. Paulo foi radical em Tessalonicenses. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Perceba a dureza necessária dessas palavras. A fome, a necessidade, a escassez, muitas vezes são os pedagogos de Deus para despertar um homem ou uma mulher da letargia. Quando você, por uma falsa piedade, impede que a pessoa sinta a necessidade, você está financiando a degradação dela. Você se torna cúmplice da estagnação. Quantos pais estão criando filhos adultos eternamente dependentes? Quantos cônjuges carregam o fardo da casa sozinhos porque o outro decidiu que não precisa se esforçar? Por trás da preguiça existe orgulho. O orgulho de achar que o mundo lhe deve algo, que os outros têm a obrigação de servir. E quando você serve a esse orgulho, você não está amando, você está sendo um obstáculo para o crescimento dessa pessoa. Pare de ser a muleta de quem Deus quer ensinar a andar. Ajudar nesse caso é fechar a torneira. É permitir que a dignidade do trabalho seja aprendida através da necessidade. Isso exige coragem, eu sei, mas é a única forma de ver transformação real. E o que dizer do terceiro tipo, o zombador das coisas santas? Vivemos em uma cultura que faz piada de tudo, inclusive de Deus, mas o Salmo 1 é o nosso filtro de proteção. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O zombador não é apenas um crítico, ele é alguém que despreza o sagrado. Ele ridiculariza a fé, diminui a oração, trata o nome de Jesus com banalidade. O perigo aqui é sutil. Você, tentando ser luz, continua andando com essas pessoas, rindo das piadas, tolerando o desrespeito, achando que vai ganhá-las pelo amor. Mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existe uma radiação espiritual na zombaria. Aos poucos, você para de se ofender. Depois, você começa a achar graça. E quando vê, o seu temor a Deus esfriou. A sua unção secou. E você nem sabe por quê. Pedro nos avisou que nos últimos dias viriam zombadores. Eles não buscam a verdade. Eles buscam destruir a fé alheia. Ajudar alguém assim, caminhar junto, abrir o coração para quem trata o seu Deus com escárnio, é imprudência. É dar pérolas aos porcos, como disse Jesus. Eles vão pisotear o que é santo e depois se voltarão para despedaçar você. O verdadeiro amor protege a santidade. Jesus comia com pecadores, sim, mas com pecadores sedentos, quebrantados. Ele nunca fez aliança com quem zombava do Espírito. Se afastar de quem escarnece da sua fé não é intolerância, é preservação, é guardar o seu coração, para que você continue sendo sal e luz. Se a pessoa não respeita o seu Deus, ela não respeita a fonte da sua vida. Corte esse laço. Ore de longe, mas não se misture, pois a incredulidade é contagiosa. Agora precisamos falar de um quarto grupo, talvez o mais difícil de discernir, o rebelde que vive na prática consciente do pecado. Hebreus 10:26 nos dá um dos alertas mais severos das Escrituras. Se pecarmos voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Entenda a diferença. O cristão luta contra o pecado.
Ele cai, se suja, mas se levanta, chora, se arrepende e volta para a cruz. O rebelde não. Ele se instala no pecado. Ele planeja o erro. Ele usa a graça de Deus como um habeas corpus para viver na imoralidade, na mentira, na desonestidade. E o pior, ele quer que você apoie, ele quer que você diga que está tudo bem, que Deus conhece o coração. Quando você dá suporte emocional, financeiro ou ministerial para alguém que vive em rebelião aberta, você está lutando contra o Espírito Santo. Deus está pressionando aquela pessoa para o arrependimento. E você está lá, oferecendo almofadas para amortecer a queda. Deus resiste ao soberbo. Se Deus resiste a ele e você o apoia, de que lado você está? Muitas vezes chamamos de misericórdia, o que na verdade é conivência. Romanos 6 nos pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum. A verdadeira ajuda confronta. O verdadeiro amigo diz: eu te amo demais para te ver caminhando para o abismo e fingir que está tudo bem. Enquanto você escolher esse caminho, eu não posso caminhar com você. Isso dói? Dói. Mas é a dor da cirurgia que cura, não a dor da infecção que mata. Seus recursos, seu tempo e sua unção não podem financiar a rebeldia de ninguém. E isso nos conecta diretamente ao quinto tipo de pessoa, o manipulador, aquele que aprendeu a usar a sua bondade contra você. Jesus nos mandou ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O manipulador é o lobo em pele de ovelha. Ele não pede ajuda, ele exige. Ele se faz de vítima eterna. A culpa nunca é dele, é sempre do mundo, da igreja, da família. E agora, se você não ajudar, a culpa será sua. Ele conhece os seus gatilhos emocionais. Sabe que você quer ser um bom cristão, então ele usa isso para te escravizar. Se você fosse cristão de verdade, você me ajudaria, ele diz. Isso é chantagem, não é necessidade. O manipulador não quer ser curado, ele quer ser carregado. Ele suga sua energia, sua paz e seus recursos, e nunca é o suficiente. É um poço sem fundo. Provérbios diz que o simples acredita em tudo, mas o prudente vê o mal e se esconde. Ser bom não é ser bobo. Ser cristão não é ser capacho. Discernimento é saber a diferença entre uma necessidade real e um teatro emocional. A ajuda que vem de Deus liberta, ela não cria dependência. Se a sua ajuda está criando um parasita emocional, pare agora. Corte o ciclo. Diga não, com firmeza e sem culpa. O não é uma frase completa e muitas vezes é a palavra mais espiritual que você pode dizer a um manipulador. Deixe-o lidar com as próprias responsabilidades. Só assim ele terá a chance de amadurecer. O sexto tipo é perigoso porque ele destrói de dentro para fora, o que causa divisões e contendas. A Bíblia é enfática em Tito 3. Ao homem faccioso, depois de uma e outra admoestação, evita-o. E Provérbios 6 diz que semear contenda entre irmãos é algo que a alma de Deus odeia. O contencioso é aquele que traz o veneno no sussurro. Ele chega com a fofoca edificante, com um comentário maldoso disfarçado de pedido de oração. Ele coloca amigo contra amigo, ovelha contra pastor, marido contra mulher. Ele não busca a paz, ele se alimenta do caos. E muitos de nós continuamos dando ouvidos, oferecendo nosso tempo, validando as queixas dessas pessoas. Entenda, quem fala mal de todo mundo para você, falará mal de você para todo mundo. Não seja a lixeira emocional de ninguém. Quando você empresta seus ouvidos para a contenda, você se torna cúmplice da divisão. Deus opera na unidade. Onde há fofoca e divisão, o Espírito Santo se retira. Se você identifica alguém que é um agente de discórdia, a ordem bíblica não é ter paciência infinita, é afastar-se. Proteja sua casa, proteja sua igreja, proteja sua mente. Não financie com sua atenção quem trabalha para destruir a comunhão. Por fim, adivinhe,
O sétimo tipo, o ingrato, aquele que nunca reconhece o bem. Jesus curou 10 leprosos, 10 vidas transformadas, 10 destinos mudados. Apenas um voltou para agradecer, e Jesus perguntou: onde estão os outros 9? A ingratidão não é apenas falta de educação, é uma falha de caráter e uma cegueira espiritual. A pessoa ingrata acha que tudo é obrigação. Ela recebe, consome e esquece. E se um dia você não puder fazer, ela te ataca, como se você nunca tivesse feito nada. A Bíblia, em 2 Timóteo, coloca a ingratidão na lista dos pecados dos últimos tempos, ao lado da blasfêmia. Continuar derramando seus melhores vinhos em taças furadas é desperdício. Quem não é fiel no pouco, quem não reconhece a bênção recebida, não está pronto para receber mais. A gratidão é a chave que multiplica o milagre. Se você está se esgotando por pessoas que tratam seu sacrifício com desprezo, pare. Deus não te chamou para ser explorado, mas para ser frutífero. A sua semente deve cair em terra fértil, onde ela será recebida, honrada e multiplicada. Meus irmãos, a mensagem de hoje é sobre liberdade e posicionamento. Ajudar é um mandamento, sim, mas a sabedoria é o que dirige a ajuda. Não tente ser mais misericordioso que Deus. Se Deus fechou a porta, não tente arrombar. Se Deus está tratando com silêncio, não preencha com palavras. Se Deus está permitindo a escassez para ensinar, não interfira com recursos que vão apenas prolongar a lição. O Espírito Santo está te chamando hoje para soltar esses pesos. Solte o rebelde, solte o escarnecedor, solte o manipulador. Entregue-os nas mãos de Deus. As mãos dele são muito mais poderosas que as suas para tratar, para corrigir e, se houver arrependimento, para salvar. Retome a sua paz, retome o foco na sua missão. Cuide de quem quer ser cuidado, ensine quem quer aprender. Caminhe com quem quer chegar ao céu. Que Deus te dê o discernimento afiado para saber quando estender a mão e quando recolhê-la em oração. Que você seja livre da culpa e cheio de sabedoria. Que o Senhor te abençoe e guarde os seus caminhos, hoje e sempre. Amém.